ontem, terça-feira, era o grande dia de votação do relatório final da CPI da pandemia, não é mesmo? E você pôde acompanhar, aliás, durante os 6 meses de CPI, você acompanhou tudo isso aqui na CNN Brasil. E depois da CPI aprovar, então, o relatório final, os senadores devem entregar o documento hoje ao PGR Augusto Aras, ao Procurador-Geral da República. A sessão para votação durou mais de 7 horas e se estendeu até o começo da noite. A comissão pede um total de 80 indiciamentos, inclusive para o presidente Jair Bolsonaro. E depois dessa tramitação no Senado, cabem agora às autoridades competentes, como a Procuradoria, indiciar os citados. Pedro Teixeira é quem vai ficar atento a este desenrolar, não é, Pedro? A gente vai acompanhando ali, cena por cena, detalhe por detalhe, do que deve vir. Afinal, temos já um relatório da CPI da pandemia aprovado. Bom dia. Tudo bem, Elisa? Um ótimo dia para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN nesta quarta-feira. Bom, como uma comissão parlamentar de inquérito não tem poder de indiciar, o relatório aprovado ontem com mais de 1.200 páginas apenas pede o indiciamento de 2 empresas, a VTC-Log e a Precisa Medicamentos, e 78 pessoas. Entre os citados, como você bem disse, tem o presidente Jair Bolsonaro, os seus filhos, o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, que inclusive tem cargos públicos, além de 4 ministros, 2 ex-ministros, 6 deputados, 1 senador, 1 governador, 1 vereador, 13 médicos e também 3 empresários. No caso do presidente Jair Bolsonaro, que possui foro privilegiado, foram imputados 10 crimes entre os artigos do Código Penal, do Tratado de Roma e também da Lei de Responsabilidade. Cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se pede ou não o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Como você disse, o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, confirmou que o PGR, o Augusto Aras, deve receber nesta quarta-feira, ou seja, hoje, o relatório final da CPI da pandemia aprovado ontem. Se houver crimes de responsabilidade contra o presidente Jair Bolsonaro, aí cabe ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, decidir se abre ou não um processo de impeachment. O parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito também será encaminhado a diferentes órgãos públicos, como a Câmara dos Deputados, a Polícia Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, a Ministérios Públicos Estaduais, a Procuradoria-Geral da República, como eu disse, a Defensoria Pública da União e também ao Tribunal Penal Internacional. Relatório aprovado, não tem mais sessões oficiais da CPI da pandemia. Agora o que acontece é que os órgãos públicos responsáveis pelos pedidos de indiciamento vão receber estes documentos e aí agora decidem se pedem ou não o indiciamento das pessoas citadas no relatório final da CPI da pandemia. Eu volto com vocês.